hoje. Eu vou falar dos 50 mais que tá na Netflix. É umas coisas assim absurdas. Eu acho que a Netflix, ela deveria ter comunicado aos participantes que quando a gente coloca 50 a mais, não é 50 anos cravado, é 50 a mais, né? Porque tinha duas só de 50 anos e um de 50. E depois 60, tinha uma senhora de 70 anos. Inclusive, a senhora de 70 anos estava inteiraça, assim, malhadíssima de pilates. Maravilhosa, maravilhosa. E aí, teve um participante que eu peguei um ranço, gente. 67 anos o senhor, mas se acha demais, sabe? Eu acho que a imaturidade hoje em dia, nas pessoas de mais de idade, tá uma coisa absurda. Quando a gente assiste Casamento às Cegas, com participantes de 30 anos, 24, você vê que eles têm mais comprometimento afetivo do que as pessoas mais velhas. Não sei se é por conta da vivência ou porque eles estão imaturos mesmo. Às vezes não tem nada a ver com a idade especificamente, mas sim com a imaturidade mesmo que vem, né? E aí teve a história da Nívia e do Ricardo. Formaram até um casal super legal, super bacana, mas ele nunca casou, 53 anos, ela um pouco mais velha que ele, estavam se dando super bem, uma mulher lindíssima, educadíssima, estavam se dando super bem, mas só que ele, eu acredito, assim, que ele não estava muito interessado, né? Ele falava sempre na liberdade dele, né? Ser livre, né? Quando você quer ser livre, você não vai num casamento às cegas, né, gente? Porque você procura um casamento não é liberdade, depende do que você acha que é liberdade, né? A gente precisa ter responsabilidade afetiva com as pessoas, a partir do momento que você quer um compromisso com elas. E eles foram jantar no restaurante, ele deixou ela falando sozinho, porque ela tinha falado para ele que fez um votos de casamento e ele não sabia nem o que era isso, porque 53 anos nunca casou, então também não sabia. Mas também ele deveria se informar, né, sobre o assunto. Ele não se formou e deixou a mulher lá sozinha e para ela foi o fim. Eu acho que fez muito bem ela, porque é uma mulher lindíssima, educadíssima, super culta, finérrima, então deveria mesmo largá-lo mesmo, foi o que fez. E depois teve um que se interessou por uma mulher de 50 anos e que ela também se interessou, a mesma mulher, por um de 50 anos e esse senhor 67. Né? Como ela deu um toco nele, né? Não quis ele no casamento das cegas. Gente, esse homem, eu peguei um ranço dele. Um ranço dele, porque ele tem a capacidade de humilhar a mulherada. Assistam, gente, assistam, porque assim, é assim, inacreditável esse senhor. E aí, a hora que vocês começarem a assistir, vocês vão ver quem é já, sabe? Ele é muito chato, muito insuportável. E aí, como essa de 50 não quis ele, ela preferiu um de 51, que depois ela é uma mulher super chata também, que ficou reclamando o tempo todo que o outro não dava carinho, que o outro isso, que o outro aquilo, mas ele dava, é que ele não estava satisfazendo o que ela queria no momento. Na realidade, não era isso que ela queria. E esse Rivo, falei o nome, gente, insuportável, gente. Você imagina um homem insuportável? É esse homem, 67 anos. Mas assim, nossa, acho que todo mundo que assistiu pegou ranço dele. Porque é um homem insuportável, 67 anos. Aí ele se envolveu com a Silvia. Silvia, uma mulher super pra frente, sabe? Super. E aí ele falou que queria casar com ela. E aí, assim, desfez dela, assim, como. Assim, inacreditável que um homem tenha capacidade. Assim, acho que ninguém tem. Se não quer, assim, fale logo, né? Porque ele estava interessado mesmo na de 50 anos. Né? Porque de 50 para 68 são 18 anos, né? Ele queria mocinha, mais jovem. Não que uma de 50 seja mocinha, mas para ele sim, né? 68 anos. E ela não queria ele. E eles eram amigos, né? Tanto o namorado dela, que foi o namorado dela, que queria casar com ela, e ele, né? E ele falava o tempo todo pro amigo, né? Um amigo desse não precisa nem de inimigo, né, gente? Ai, olha, eu não vou desistir da sua mulher. Mesmo aonde eles foram passar a lua de mel, né? Que eles fazem um lugar, eu acho que é em Trancoso, eu acho. Eu não sei que lugar que eles fazem. Só sei que
eles foram lá e cada um, né, tiveram a lua de mel, mas ele não teve com a Silvia. E depois ela foi reclamar o porquê meu, né, de não ter, né, esse contato físico. E aí ele disse que ele... Ai, meu Deus do céu, gente. Que ela que tinha que conquistá-lo. Olha que lindezo. Olha que coisa mais linda de homem, gente. Que ela que tinha que conquistá-lo. Olha que coisa, assim, uma coisa assim inacreditável. Na verdade, ele não estava afim dela, e sei lá, ou se estava, se não estava, sabe? Ele quis mais aparecer, quis se achar. Eu acho que hoje em dia a imaturidade desses senhores de quase 70 anos, absurda. E tinha uma senhora também de 70 anos lá, maravilhosa, gente. 70 anos, mas parecia que tinha 50 e poucos anos. Linda, 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 toda malhada no Pilates, maravilhosa. E aí, como a idade dele se aproximava dela, 68 para 70, 2 anos. Ele não quis, não. Porque eles estão lá, eles falam assim, 50 a mais. Mas não é 50 a mais, gente. Não é, tem que avisar. Tem que avisar o participante, gente. Quando você fala 50 a mais, não aparece gente de 50. Aparece gente com 70. E aí eles estão com essa ilusão, esses senhores, que vão lá e vão encontrar menininha nova. Eles estão no lugar errado, né? Porque casamentos às cegas, 50 a mais. 50 a mais não é 50. 50 a mais é mais de 50. Só que eles não têm noção, né? Esses senhores não têm noção. Eles querem ir lá encontrar uma menininha, né? E sabe que não vai encontrar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não tem noção das coisas. Eu acho que a Netflix também precisa explicar, especificar, né? Quando você fala 50 a mais casamentos às cegas, você não tá olhando, você não tá olhando nem o físico. Teve um lá, um senhor, tava super apaixonado, uma mulher linda, gente. 50 e poucos anos essa mulher, linda, linda mesmo, de rosto, linda, 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 linda. Quando ele a viu, ele acho que tinha mais de 60, porque ele tava bem acabadinho, muito acabadinho. E aí, quando ele a viu, ele não quis. Ele disse assim, você não vai ficar chateada? Um velho ridículo. Desculpa, assim, desculpa. Mas, assim, eu achei que os homens estão, assim, estão humilhando mesmo, sabe? Se eles querem mulheres mais jovens, não é lá que eles têm que estar, gente. Tem que estar no lugar que tem a gente jovem. E outra coisa, tem que ter dinheiro também, né? Porque até você estar no lugar que tem mais jovem, um homem de quase 70, tem que ter dinheiro. Porque não tem como. Não tem como. Não é não? Porque eles estão também, eles estão acabadinhos, as mulheres lindas. Lindas, lindas, lindas. Uma mais bonita que a outra. Uma mais linda que a outra. Mas os senhores, assim, eu fiquei chocada, porque, assim, sem noção, são uns moleques mesmo, porque cada coisa que eles falam, assim, olha o físico e olha tudo, e assim, se você tá disposto a participar disso, você tem que estar disposto a qualquer coisa, não é? Ou vai lá para aparecer. Se for lá para aparecer, fala, estou indo para aparecer, não estou indo para encontrar. Teve uma que casou, mas depois logo se separou também. Isso aí nunca dá certo, gente. É igual o aplicativo de namoro, assim, raríssimo dá certo uma coisa dessa. Você não conhece, você não sabe, né? E você tem que estar disposto. E esse Ivo aí, tem um ranço dele, gente. Esse Rivo virou pra Silvia no dia da lua de mel e falou assim, quer dizer que eu não posso olhar para outras mulheres? Gente, que falta de respeito é esse? Depende do jeito que você olha. Você não precisa nem falar que você vai olhar. Não, isso é falta de respeito. Né? Ele já começou com o pé esquerdo, falta de respeito falar isso para uma mulher que você está. Né? Tem um pouco de noção. Né? E ele, assim, sem noção total. Não posso estar se achando um moleque de 20. Eu acho que nem casamentos às cegas de jovens não é assim, porque eu já assisti também para poder comparar um com o outro e você vai ver que é muito diferente. Eles são mais respeitosos, eles são mais amorosos, eles são mais afetuosos. Eu não sei o porquê. Eu acho que depois de uma certa idade você vira um moleque, né, para ter esse tipo de comportamento. Esses meninos de 30 e poucos anos que passam por um casamentos às cegas não são assim. Obviamente que às vezes não tá certo, mas faz parte, né? Porque relacionamento de duas pessoas é complicado, né? É difícil de lidar. Mas não por falta de respeito, né? Que um tem com o outro.
Mas eu acho que os 50 a mais é muita falta de respeito, né? Não tem condições. E eu acho também que a Netflix tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Quando faz essa seleção, porque precisa ver o que eles querem realmente, né? Porque senão vira uma brincadeira, né? Vira um descaso, virou sabe, uma humilhação, sabe? Três mulheres humilhadas com relação a isso. E é muito chato isso, né? É desagradável, deselegante, né? Talvez elas estivessem ali mesmo para ter um relacionamento, para querer uma pessoa legal, bacana, mas eles não estavam dispostos, não. Eu acho que eles queriam mais aparecer mesmo e chamar a atenção de meninas novas, né? Se eles estão assim, eles procurem outro lugar, né, gente? Não na Netflix. Quando você faz a inscrição para o Casamentos às Cegas, eu acho que você precisa ter noção daquilo que você faz, né? Agora, comportamento hoje é, das pessoas 50 a mais, que não são 50 a mais, porque ele não tinha pessoas de 50 a mais, tinha de gente muito mais velha, né? De pessoas muito mais velhas que isso, tinha dois de 50, acho que dois ou três de 50 anos e depois mais velhos, e a gente percebe o comportamento humano, o comportamento dessas pessoas mais de idade, assim, tá muito complexo, tá muito difícil, né? Porque eles querem se tornar um moleque, né? E não comporta a idade, né, gente? Não comporta nem o físico e nem a idade. Então a gente precisa verificar o que mais querem. Então, porque ficou assim, né? Acho que todo mundo, quem assistiu, pegou ranço desse moço, desse senhor, muito ranço, assim, sabe? Um ser humano que, assim, humilhar, sabe, uma mulher dessa forma, e não há necessidade disso. Não quer, gente, mas não faça isso, sabe? Não quer aparecer, não quer ir lá só pra aparecer, né? Usar um ser humano, né? Uma mulher tão legal, tão bacana. Ai, se você me conquistar, quer conquistar o quê? Não se enxerga? Pelo amor de Deus, tem que se enxergar, né? Até pra certa idade a gente precisa se enxergar pra tudo nessa vida. Não quer, não quer. Mas fale antes, né? Não chega lá e não humilha, né? Uma mulher tão bonita, né? Tem o direito de não querer, mas não faça isso, não. Então, eu acho que precisa verificar mesmo, porque é uma coisa meio estranha, né, gente? Como que você vai casamento às cegas, aos 50 a mais? Tem uns jovenzinhos, mas tudo bem, jovem tá indo, né? Tá no embalo. Mas os 50 a mais, não. Né? Eu acho que aí você tem mais maturidade para você entender para o que você quer, o que você não quer. E se não quer também, tá bom, né? Ver outras coisas, né? Eu acho que é isso. Eu vi o comportamento deles, comportamento muito não condiz com a idade. Não condiz com nada daquilo que eu imaginava que fosse, né? Eu assisti por curiosidade mesmo, porque assim, a gente tem curiosidade. Eu assisti e depois eu vi alguns comentários e assim, achei tremendo de um babaca, esse senhor aí, muito babaca, babaca demais, assim, aos 77, quase 70 anos, se achar um moleque de 20, 30, né, isso nem homens de 30 anos tem esse tipo de comportamento, mas, né, quem somos nós para dizer algo, né, só que acho que a Netflix tinha que informar eles que é 50 mais, né, não é 50 menos, não é 50 cravado, porque nem ele tinha 50, ele tinha quase 70. Então, assim, é de se pensar, né, gente? Mas queria desabafar uma fofoquinha aqui, porque eu acho que é interessante, é legal, e assistam lá, porque eu acho que vocês vão pegar ranço dele também, porque ele é uma pessoa que a gente pega ranço mesmo, porque ele humilha a mulher, e homem que humilha a mulher também, pra mim, é sem noção nenhuma, desrespeitoso, não há necessidade disso, né? Fique com Deus, viu? Até o próximo. Beijo.